A história do Natal, uma história tão bela, né? Tão conhecida, cada vez mais conhecida em todo o mundo. O Natal, irmãos, ele é planejado na eternidade. Por isso essa história é tão preciosa. Não é fruto de seres humanos, não. Da mente criativa da humanidade que já escreveu tão bem sobre tantos assuntos. É fruto de Deus, do coração de Deus. Um Deus que nos ama, que ama a humanidade. Soberano Senhor sobre tudo, sobre todos. Foi escrito pelo Senhor. E o nascimento de Cristo foi anunciado no berço da história humana. Quando Adão e Eva estavam no Éden e quebraram a aliança e tiveram que deixar o Éden antes de saírem do paraíso. Deus faz a proclamação de que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E Paulo nos lembra em Gálatas capítulo 4, verso 4, que Deus preparou o curso da história dos anos junto ao mundo, junto aos seres humanos, junto à humanidade, para que chegasse à plenitude dos tempos e Jesus nascesse em Belém. Quando Jesus nasce em Belém, tudo foi preparado pelo Senhor. Há uma língua que unia os povos judeus e gentios, estrangeiros. O grego é como é hoje o inglês. Uma língua falada, compreendida por muitas nações, por muitas civilizações. Deus preparou um idioma para que o evangelho fosse pregado. Deus preparou as estradas, porque o evangelho precisava percorrer, viajar, vilas, lugarejos, cidades. Viajou com o apóstolo Paulo, com Barnabé, com a igreja de Cristo que foi se estendendo. Os romanos tinham preparado as estradas. Era o Império Romano que dominava, era o Império Romano que mandava. É ele que fez as estradas. Havia um lema: toda estrada, todo caminho leva a Roma. E o cristianismo se beneficiou muito, porque Deus preparou caminhos pelos quais a história do Natal caminhou, viajou. E viajou até nós, no decurso do tempo, dos anos. Chegou até a minha casa, a sua vida, a minha vida também. Deus preparou o Natal por meio dos judeus. Foi prometido Jesus aos judeus. Muitas profecias. O Velho Testamento está repleto de promessa de Deus, de que haveria de nascer e em Belém, por meio de uma virgem, o Salvador, que é Cristo Senhor. O Filho de Deus romperia os céus, se esvaziaria de si mesmo, assumiria a forma humana, viveria entre nós, o Emanuel, é como chamamos também. Deus conosco. Isso tudo acontece porque Deus preparou todas as coisas para que o menino viesse nascer em Belém. Mateus capítulo 2, se você tem a sua Bíblia, por gentileza, queira abri-la. O Rei dos Reis vai receber a visita dos magos, magos do Oriente. Não sabemos se eram reis, mas sabemos que eram magos. Não temos a certeza dos seus nomes, embora há também a possibilidade de declará-los. Mas magos vêm do Oriente, vêm de longe, fazem uma longa jornada para contemplar o rei que nasceu. Quero ler a partir do verso 1 até o verso 12. Você acompanha Mateus capítulo 2. A visita dos magos, nessa história e bela história de Natal. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá,
não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide e informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Essa história, irmãos, amigos, ela requer de nós alguma resposta. É uma história que sempre teve no decurso dos anos, do tempo, da humanidade, a possibilidade de tirar dos homens uma reação. Ninguém ouve a história de Cristo e sai do mesmo jeito. Há 3 possibilidades, esse texto nos apresenta. Eu quero lembrar, para que quem sabe você possa manifestar diante do rei que nasceu, do filho que nos foi dado, a reação que Deus espera daqueles que contemplam o menino nas canções, nas famílias, nos encontros familiares, mas que contemplam o menino também na fé exercida pelos corações daqueles que creem que Deus nos enviou o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Jesus é o personagem mais amado da história. Se você percorrer os anos da história, você vai identificar, muitos amam o Senhor Jesus, mas muitos também o odeiam. E odeiam a Jesus porque sabem que ele, apesar de dar a sua vida e morrer na cruz do Calvário, Deus o fez ressurgir dentre os mortos, e ele está vivo. Se a realidade da ressurreição de Cristo não existisse, o Senhor não teria aqueles que o odiassem. Ninguém odeia um morto. Odeia pessoas, odeia personagens, mas depois que eles morrem até esquecem, deixam para lá, promovem a compaixão. Já morreu mesmo. Coitado. Jesus às vezes é odiado porque ele sabe, ele está vivo, ele está presente, ele está aqui, ele está em nós, ele está sobre nós. Isso traz o ódio de alguns. Não foi diferente de Herodes. Herodes é aquele que construiu o grande templo de Jerusalém, que foi derrubado no ano 70. Jesus havia anunciado, esse templo vai ser destruído. E foi destruído. Herodes quem o construiu com uma majestade grandiosa. Por isso, por ser amigo pessoal do imperador, ele se tornou o rei de toda essa região, da Judéia, da Galiléia, da Samaria. Herodes era temido. Herodes reagiu ao nascimento de Cristo com ódio. E já há algumas razões. Herodes foi casado por 9 vezes. Mandou matar 45 pessoas que ameaçavam tomar-lhe o trono. Entre elas, 2 irmãos, 2 filhos, uma esposa, uma sogra. Porque ele temia perder o título de rei. Por isso que quando os magos procuram Jerusalém, e diante de Herodes proclamam, viemos adorar o rei dos judeus, aonde ele está, a cidade toda se alarmou. Diz o texto, nós vemos o grande Herodes
vai se alarmar, e não só ele, verso 3, toda a cidade de Jerusalém se alarmou. Por quê? Porque nasceu um menino? Não, porque eles conheciam Herodes. Uma ameaça ao trono? Nós sabemos do que esse homem é capaz. E virou aquele alvoroço em Jerusalém. Onde será? Quem será? Essa é a próxima vítima, com certeza. É aquele que vai ser perseguido de morte até o fim. E aí nós vamos olhando para os textos desse texto que lemos e avançamos depois também para alguns outros versículos à frente, e nós conseguimos identificar umas coisas com respeito àquele que quer perseguir, que reage com violência, com ódio, contra a notícia, ou em razão da história do menino que nasceu em Belém. Se você quiser observar na sua Bíblia, no verso 4, ele vai nos dizer assim: ele chamou todos os principais sacerdotes, os principais dos judeus, e os reuniu para inquirir deles, saber deles, aonde esse menino ia nascer. Ele está começando a preparar o bote. Ele está querendo saber o lugar. Ele está querendo saber quem é. Ele está querendo fazer os seus planos. Na sua mente vem a perspectiva de que esse menino é uma ameaça. Então ele conclama a todos para pegar as informações, para fazer o plano precisamente. No verso 7, depois que é declarado que é em Belém da Judéia, diz o texto que ele chama secretamente os magos. Uma conversa secreta com magos do Oriente que passavam apenas como estrangeiros, como gentios, pela cidade. E quando ele se reúne secretamente com os magos, ele expressa a sua sutileza, mas também a sua perversão. Ele diz assim: quando foi mesmo que apareceu essa estrela? Quanto tempo tem que vocês a contemplaram lá no Oriente? Para saber com precisão, que idade tem esse menino? Quanto tempo esse rei nasceu? O suposto rei. E na sua sutileza ele vai preparando as coisas. E o verso 8 diz que ele cuidadosamente vai dizer àqueles magos: vão lá, contemple o menino, vem aqui, me avise, quero também adorá-lo. A maldade do coração do hipócrita, que proclama que quer adorar o menino, quando na verdade quer matá-lo. Diz que vai fazer algo que não é o que ele vai fazer. É a perversão da hipocrisia. Depois, irmãos, a crueldade é demonstrada e realizada. Verso 13 nós não lemos, mas Herodes vai mandar e ordenar a morte dos pequeninos. Crianças de 2 anos para baixo, porque ele via avaliado com precisão. Mais de 2 anos não tem. Todos os meninos de 2 anos para baixo vão pagar com a vida, porque podem ser uma ameaça ao trono. E aqui, é claro, ele elimina muito mais do que 45 pessoas, que supostamente poderiam ameaçar o seu governo, o seu trono. Um homem perverso. Um homem maldoso, que não mede esforços, que usa de toda a sua astúcia para perseguir o menino Deus que nasceu em Belém. Alguns reagem assim. Sei que aqui entre nós não temos ninguém assim. Isso é coisa para imperador norte-coreano. Isso é coisa para alguns líderes religiosos extremistas que vivem junto ao Egito. Tem ordenado bombas de explosivos
nos templos cristãos. São para aqueles que odeiam. Não é a igreja, é o Senhor da igreja. Porque o Senhor da igreja é quem os incomoda. E como eles não podem atingir mais o Senhor, eles atingem o corpo físico de Cristo, que é a igreja, atinge o seu povo. Infelizmente, em algumas regiões, em alguns lugares onde o Evangelho vai sendo proclamado, às vezes chegando agora, com a história bela da salvação que o Natal representa, a igreja é recebida com açoites, com prisões e com morte. Paulo perseguiu a igreja, como Saulo de Tarso, até que Jesus o enfrentou, quando ele se dirigia a caminho de Damasco. E lá então Jesus foi claro para ele: por que me persegues? Ele achava que perseguia pessoas, um movimento, um princípio novo de fé. Mas ele não. Jesus foi claro: você persegue a mim, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Messias, prometido por Deus aos judeus, para salvar todo aquele que crê. Um outro sentimento, uma outra reação é a indiferença. Foram chamados quem? Principais dos judeus. Verso 4. A liderança sacerdotal, os saduceus, que conduziam o povo na adoração, que conduziam o povo nos sacrifícios, que conduzia o povo na instrução de adoração, de serviço, de culto. Estes homens, eles conheciam sobre a fé, eles conheciam sobre as promessas, eles conheciam sobre a lei dos judeus, eles conheciam sobre os escritos proféticos, especialmente aqueles que declaravam com respeito a algo, detalhes com respeito ao Messias. São religiosos, são pessoas bem informadas, são pessoas iluminadas na sua mente, não são pessoas que desconhecem o querer de Deus, a vontade de Deus, a história do Natal, a história do Messias, a história do Salvador, eles conhecem. São escribas que escrevem as leis, que enviam as leis às nações, aos povos, às cidades da nação dos judeus. São pessoas como aquele jovem rico que se encontrou com Cristo, que disse: eu conheço os mandamentos, sei cada um deles, conheço desde pequeno, aprendi com meu pai, desde criança. São mais do que o jovem rico, são aqueles que instruíam os jovens, que falavam das leis, que falavam da vontade de Deus. É impressionante, às vezes a gente não percebe, mas Herodes, no desconhecimento de tudo, e no desconhecimento dos magos, que eram gentios, estrangeiros, chamou esses líderes religiosos, os conhecedores, os que sabiam sobre o Messias, e eles verificaram, olharam tudo e disseram: em Belém de Judá. Mas a indiferença desses corações é tão grandiosa, embora passe às vezes desapercebido de nós, que esses homens, mesmo aguardando o cumprimento da promessa, e os magos vindo declarar que lhes foi anunciado que nasceu o rei dos judeus, e que eles é que indicam agora que é em Belém, ninguém sai em viagem a Belém senão os magos. Conhecem, mas estão indiferentes ao conhecimento. Têm a mente iluminada, mas não têm o coração aquecido. O coração deles não está naquilo que eles conhecem. Eles não se importam, eles continuam em Jerusalém, eles continuam no palácio, eles continuam com as suas vidas do mesmo ritmo, do mesmo jeito. Enquanto os magos pegam caminho para Belém, eles ficam. Porque apesar de conhecer, irmãos, eles não se envolvem. Não há neles o ódio, não há neles a ira, há apenas a indiferença diante da verdadeira história do Natal. É como se ninguém lhe anunciasse nada. É como se o menino que nasceu fosse apenas mais uma criança, embora eles identificassem que não nasceu em Belém de Judá, é lá que ele vai nascer, o Salvador, o Messias prometido.
mas eles mantêm a sua indiferença e os seus pés e a sua vida ali mesmo onde estão, sem querer se envolver, sem querer se dirigir para onde estava o menino, para onde estava o agir de Deus no cumprimento da promessa. Alguns reagem assim, ouvem do Evangelho, ouvem de Cristo, da sua história, do seu amor, da sua compaixão, da sua morte. Ouvem do sangue que verteu, da eficácia do sangue que purifica pecados, e se mantém indiferente, segue o seu rumo, segue a sua vida, como que a história de Cristo não pudesse lhe trazer nenhum benefício ou prejuízo. Não anunciasse nenhum caminho, não apontasse nenhuma direção. Não fosse a oportunidade de salvação, de saída, de socorro, de auxílio, de paz, de eternidade com Deus. Oportunidade de herdar os céus, de viver a eternidade junto ao Criador de todas as coisas. Segue o seu caminho. Já ouviram, já conhecem. Citam versículos da Bíblia, textos inteiros, histórias inteiras, sobre o menino que nasceu em Belém, que cresceu, que ajuntou apóstolos, que deu a vida em Jerusalém, mas são indiferentes. Seguem respondendo com indiferença. A reação que tem é indiferença diante da história. Não se movem. Não se importam. Para eles é como se fosse, como se não fosse nada. Mas há, irmãos, aqueles que reagem como os magos reagiram. Eles pegaram o caminho. Eles foram até o menino. E é bom você identificar bem, o menino não está mais no presépio. O menino está em Belém, mas está numa casa. E eles, diz o texto, eles entram na casa. E eles contemplam o menino. E eles se prostram diante do menino para adorá-lo. A honra, a glória, a reverência, a adoração é levada àquele que é merecedor, àquele que é Deus conosco. O menino, o filho unigênito do Pai. José e Maria são especiais, mas os magos entram na casa e eles já identificam, aqui alguém muito especial. Eles se prostram diante do menino, é diante de Jesus. E diz o texto então que eles vão abrir dos seus tesouros, aqueles que vieram para adorar. Astrólogos, lá do Oriente, que contemplam uma estrela, que buscam o menino em Jerusalém. Por que a estrela não os levou a Belém? Porque a natureza ela pode proclamar que Deus existe, que Deus rege a história, que Deus é soberano. Ela nos revela a grandeza do nosso Criador, do nosso Deus. Mas ela não revela que Deus nos deu um Salvador. Quem revela que Deus nos dá um Salvador é a Escritura. Por isso eles vão a Jerusalém, porque lá os mestres da lei vão ensinar aos gentios, aos estrangeiros que nada sabem, o que a Escritura diz, o que a palavra diz com respeito ao Messias, com respeito a Jesus. Jesus mesmo declarou, examinai as Escrituras. Vocês querem saber quem é Jesus de verdade? Quem é o menino que nasceu em Belém, que viveu em Nazaré, que desenvolveu o seu ministério às margens do mar da Galileia, nas terras de Zebulon, nas terras de Naftali, junto a um povo que jazia em trevas e que viu brilhar junto deles a luz do Evangelho, na pessoa de Cristo. Olhem para as Escrituras, ele disse, elas testificam de mim. Eles tinham que ir a Jerusalém, buscar nas Escrituras a direção, a indicação, o ensino, onde o menino haveria de nascer. Por isso a estrela os conduziu a Jerusalém, depois os acompanhou até Belém. E parou em cima da casa. E quando eles entraram, e prostraram diante do menino,
Diz o verso 9 que eles se alegraram grandiosamente. A alegria para aquele que contempla em Cristo o Salvador. A alegria para aquele que foge da indiferença com respeito à história de Natal. A alegria para aquele que não reage a essa história com ódio. Imaginem vocês, irmãos, Herodes, governando sobre os povos, dentro do palácio, tomado de fúria e de pavor, com medo de ter o trono usurpado. Os magos não estão no palácio, não governam nada, não têm título nenhum. Entram numa casa simples, humilde, de Belém, uma pequena cidade. Mas o sentimento que vai no coração deles é o sentimento de alegria. Está diante de Cristo, junto a Cristo. Reconhecer de fato quem é o Senhor Jesus traz possibilidade de alegria para o coração e para a alma. E movidos de alegria, eles abriram as suas bagagens. Eles tiraram dos seus tesouros e ofertaram ao menino que nasceu em Belém. Essa oferta de ouro, incenso e mirra não é uma oferta por acaso. Não é que eles tiraram aquilo que eles tinham, aquilo que eles levavam, aquilo que eles queriam levar. Eles ofertaram de acordo com aquilo que eles entendiam que o menino é. É um cumprimento e um reconhecimento profético. Aquele que leva ouro está reconhecendo. Ouro é próprio aos reis. Ele é rei. Ele nasceu para reinar. Eles não sabiam a grandiosidade que ia ser esse reino. Nem mesmo que seria um reino eterno. Mas eles olham e veem, esse menino veio para reinar. É o rei dos reis. É o Senhor dos senhores. É aquele que senta num trono. E há de reinar por toda a eternidade. Porque está formando um povo seu. E um reino de paz. E um reino eterno. Outro tira, irmãos, o incenso usado pelo sacerdote. No momento da apresentação dos sacrifícios, para rogar a Deus, por meio do povo ou em favor do povo, pelos pecados do povo. O sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. Recebia a confissão dos pecados, pegava o carneiro, a ovelha muda, sem defeito. Sacrificava, apresentava diante do Senhor como pedido de perdão. Jesus vem e os magos agora estão reconhecendo Jesus como o sumo sacerdote, que não vai realizar nenhum sacrifício de cordeiro ou de pombo, mas que vai se sacrificar. O sangue que vai ser derramado é o seu próprio sangue. Ele é o justo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como diz João Batista, identificando Jesus como aquele que viria depois dele. Não um profeta, mas aquele de quem os profetas falaram. O sumo sacerdote recebe agora o incenso. Porque incenso é o que queimava diante de Deus, quando o sacrifício, a oferta pelo pecado era oferecido. E ele veio para oferecer a própria vida, ele veio para se sacrificar. Os magos estão entendendo, esse menino vai dar a vida, ele vai ser o sumo sacerdote. Esse vai derramar um sangue que vai remir os nossos pecados, de todo o pecador que crê. E é claro, irmãos, o Senhor Jesus vai receber também a mirra, o perfume, um bálsamo preciosíssimo, usado para preparar o corpo do defunto para o seu sepultamento. Está dizendo aquele que vai ser morto, vai ser sepultado, mas há uma esperança de que ele há de ressurgir dentre os mortos, e ele ressurgiu. Anuncia o Cristo, o Redentor, que vive. Esses estão dando a resposta que Deus espera, de adoração, de reconhecimento de quem Ele é, do que Ele merece, em razão de tudo que fez, de tudo que representa, pela história que tem
pela importância da história dele para a história da nossa vida, para a história, para os dias da humanidade, para a eternidade daqueles que vão viver, porque creram no menino que nasceu em Belém como enviado de Deus, o Emanuel. Qual que é o resultado disso na vida desses magos? Diz o texto bíblico no verso 12 que nós lemos, que eles foram advertidos pelo próprio Deus, para tomarem um outro caminho de volta, não passar em Jerusalém. Isso representa que aqueles que encontram Jesus, o adoram, o reconhecem como Senhor, tiram das suas riquezas, das suas preciosidades, para ofertar ao Senhor em favor do seu reino, no reconhecimento da sua grandeza e poder, eles têm as suas vidas transformadas, jamais andam no mesmo caminho que vieram. Eles regressam por um outro caminho, porque não são mais as mesmas pessoas, não têm mais os mesmos princípios, não cultivam mais as mesmas atitudes, não vêm e decidem com os mesmos pensamentos. Houve uma mudança, houve uma conversão, houve uma mudança de rumo, de direção. E esses magos viveram essa conversão, essa mudança. Eles voltam para casa melhores do que quando eles saíram. Eles voltam para casa com a certeza de que contemplaram o Salvador. E as suas vidas jamais seriam as mesmas, e os seus caminhos não poderiam ser os mesmos mais. Por isso eles retornam por outro. E quando nós encontramos com Cristo, como nos encontramos aqui nessa noite, com tantas canções, com tantas lições que nos são apresentadas pelas músicas de Natal, tão conhecidas nossas, nós temos que deixar esse tempo sabendo que o nosso caminho não pode ser o mesmo. Não naquilo que se trata de atitudes pecaminosas, a indiferença para com o Senhor que nasceu, quem sabe o ódio de alguns que ainda precisam conhecer e vão conhecer através da proclamação sua, como outros conheceram pela proclamação dos magos, ou dos pastores, ou dos discípulos, e da igreja, no decurso dos anos e do tempo. Que o contemplar do menino Deus que nasceu em Belém traga ao nosso coração a reação mais preciosa, que alcança a expectativa do Deus que nos amou tanto a ponto de nos dar o seu Filho. Que Ele veja em nós a adoração sincera, a disposição para tirar dos nossos tesouros, em confiar nas mãos de Deus, no altar de Deus, em favor do reino de Deus. Que Ele nos veja trilhar novos caminhos, caminhos de paz, caminhos de justiça, caminhos do amor, caminhos que professam a fé e que proclamam o Cristo que cremos. Feche seus olhos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa bela história, que não seja só de um conhecimento intelectual, seja algo que apenas ilumine a nossa mente, mas que envolva, que aqueça o nosso coração.